Joaquim, boa noite. Mitico, boa noite. Saudade, Joques. Tico, essa é pra você, que você me pediu há muito tempo atrás, eu não consegui fazer, mas eu vou fazer agora, tá? Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção, mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade
Boa noite, gente. Nós vamos, daqui um minutinho, já dar início ao nosso evangelho. E o Henrique agora vai cantar uma música que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. Como vocês sabem, o tema é ser espírita e nós vamos refletir muito hoje. Será que nós somos realmente espíritas? Vamos pensar. Como uma prece também. E agora eu vou convidar uma pessoa em especial para fazer a palestra junto comigo. Especial, palestra, vou fazer palestra. Boa noite a todos e a todas, meus irmãos e minhas irmãs. Como diz. Quem vai fazer a primeira parte do puxão de orelha vai ser ele, tá? Depois eu faço. Do doutrinador, para ler aquela parte lá do. O diário do doutrinador? O diário do doutrinador? Tá. Então, vamos lá. 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 Então
procurando. Enquanto ele fala, eu vou Veja. buscar um livro para ele. A gente que já vem há um certo tempo estudando a doutrina, eu posso me dar como exemplo, né? Que já tem um bom tempinho aí, mas toda vez que eu leio as obras, né? Quando eu me pego alguns assuntos que eu fico olhando na internet, eu vou e cito algumas coisas do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, qualquer obra da codificação, eu vou lá e tal, e vejo e fico estudando. A gente sempre descobre uma coisa. Recentemente, né? Eu estava lendo o capítulo 2º lá, os itens 29, 30, 31. E lá falava do negócio da matéria, tal, não sei o que, né? Por que a gente fala que a doutrina espírita ela é filosófica, né? Ela é religiosa, mas ela é científica, né? Porque certos conceitos você não vê em outras religiões, né? Você não vê essas coisas, você não vê dogma na nossa doutrina, preceitos, conceitos, bulas, essas coisas todas, né? A coisa da doutrina mesmo que a gente vê, baseado na ciência, que ela acompanha a ciência, né? Ela acompanha a ciência. E uma coisa que eu achei interessante que eu vi aqui, do capítulo 2, onde ele fala lá que os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. As diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem. Aí eu fiquei pensando, moléculas elementares? Naquela época já falava-se molécula, né? Na doutrina espírita, mas o que são essas moléculas elementares? Aí eu tenho um livro aqui do Arilex, o Pureza Doutrinária, aí ele fala que com o tempo, né, depois da ciência, descobriu que tem os prótons, os elétrons, né? Que na época de Kardec só falava em moléculas. O molécula o que é? Um conjunto de átomos, não sei o que forma todas as substâncias que nós conhecemos. Mas, com o passar do tempo, a ciência descobriu que tinha coisas menores ainda que as moléculas, que os átomos, né? Entendeu? Então, aí ele faz essa comparação aqui, ele dá essa explicação. E o importante é que nós temos que entender é que a doutrina espírita, ela vem nos conscientizar do aprendizado, né? E de que forma? Kardec disse lá, numa ocasião, né? Amai-vos, olha, primeiro, amai-vos, né? Que ele fala do aspecto moral, e instruí-vos. Instruí-vos é que nós temos que estar estudando, temos que estar sempre aprendendo. A gente vê vários autores aí que falam a respeito disso. Olha, pode passar o tempo que for, a gente estudando a doutrina, a gente não vai saber de tudo. Precisa ter de tempo. Mas graças a Deus, como a gente tem a eternidade, nós vamos ter tempo de aprender. Se não tudo agora nessa encarnação, talvez em outra, lá no plano espiritual, né? E façamos por merecer para estar numa condição melhor para a gente continuar o nosso aprendizado. Né? Isso vai de cada um. O texto que eu... Cadê o texto? Né? O texto que eu queria ler é do Diário do Doutrinador, o autor é Luiz Gonzaga Pinheiro, né? Que aqui a gente tem, quando vai citar alguma coisa, tem que falar o nome do livro, a fonte, para não dizer que é plágio, né? Nós tivemos um ministro aí que ficou pouco tempo, ficou uma semana por causa disso daí, né? Fazer o quê, né? Se ele tivesse citado a obra, coisa, né? Isso eu aprendi pelo pouco tempo de faculdade, o professor meu de história falou, olha, não tem problema você pegar uma parte de um texto de alguém, de algum escritor e tal, mas você tem que falar do livro que é, o nome dele, entendeu? E a página, para não ficar aparecendo, para não dar como plágio. Aqui, ele diz o seguinte, para o espírita genuíno, o essencial não é apenas ler Kardec, mas sim estudá-lo. Quanto mais distante o espírito está da codificação, mais próximo encontra-se da ignorância. Não são poucos os palestrantes que fazem citações errôneas decorrentes de suas deficiências intelectuais, como sendo emitida pela genialidade de Kardec.
Inúmeros são aqueles que, agindo como pseudo-sábios, abandonam o manancial kardecista por julgá-lo absorvido ou obsoleto, dedicando-se às pesquisas inúteis, algo assim como a possibilidade de um naufrágio no deserto do Saara, ou a importância do desodorante nas axilas de um gambá. Ele até tira um sarrinho aqui, né? Ele é sarcástico. Quando ouvi pela primeira vez um palestrante citar Kardec como superado, coloquei seu nome, essa eu não aguentei, coloquei seu nome no caderno de obsidiados, que mantemos sobre a mesa mediúnica no Centro Espírita Grande Mostarda, que é o centro que ele frequenta. Você vê que é interessante? O que eu achei interessante é que essa citação que ele fala, quando ele falou que o Kardec estava obsoleto, eu lembro de uma vez, conversando com a esposa de um amigo meu que trabalha comigo, numa ocasião, nós estávamos reunidos, né, e ele espírita também, começamos a bater papo, tal, não sei o quê. Aí veio falar para mim que na casa que ela frequenta, lá tal, eles fazem uso de uma coisa chamada apometria. Eu não vou me aprofundar porque eu também não conheço muito, mas eu dei uma pesquisada. Quando ela falou isso tal, né, eu, tá bom, peguei com o meu celular, abri lá o coisa e comecei a olhar. Aí eu falei, mas isso daqui Kardec falava no livro dos espíritos. Não, no livro dos médios, livro dos espíritos não, perdão. No livro dos médios, tem lá vários tipos de mediunidade. Ele abrange todos os tipos de mediunidade lá. E principalmente as mais importantes, né, as mais usadas hoje em dia, que são a psicofonia e a psicografia, né? Aí eu falei, a apometria nada mais é do que o desdobramento, né? Que o espírito faz, vai para algum lugar, não sei o quê. Aí eu falei, não, né? E ainda falou assim para mim, né? E Kardec não era dono da verdade. Eu falei, eu tenho certeza que ele mesmo não se considera, não sou porta-voz dele, mas acredito que pelo conceito racional que ele tinha, pelo contexto do que ele fez para, quando a espiritualidade trouxe para ele, a codificação, tudo, pelo método que ele usou, ele, claro que ele saberia, seria ingênuo acreditar que ele saberia de tudo, entendeu? E eu falei assim, mas outra coisa, quem de nós aqui, ainda comentei com ela assim, minha querida, quem de nós aqui, eu falo por mim, né, estudou toda a obra, esmiuçou toda a obra do Kardec, foi a fundo, pesquisou tudo. Você tem que começar desde a introdução. Se a gente estudar só aquela parte lá do livro dos Espíritos, prolegômenos, né? Prolegômenos, eu falo prolegumes, né? Aquilo, se a gente for fazer isso só daquilo, acho que leva uns 2 anos, 3 anos, se a gente fizer uma vez por semana, entendeu? Porque é muita coisa para aprender. E a gente tem que ter a paciência. Eu até comento o seguinte, né? Comentando com ela também, falo, olha, eu comecei lá na doutrina espírita através de um livro que não tinha nada a ver com espiritismo, e sim com hipnose, um médico lá americano que tratava seus pacientes com traumas através de hipnose, e descobriu lá uma moça que numa vida passada, que cita nome, cita locais, não sei, lá da Irlanda lá, né? Não me lembro agora o livro. Esse livro sumiu, depois passou uns anos, apareceu, e eu, como eu não acredito no acaso, né? Eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, eu sou espírita, faço reuniões na minha casa. E comecei a ir. E o contador da loja que eu trabalhava, um dia comentando comigo, deu vontade de conversar com ele. Nunca falei com ele nada a respeito sobre religião, nada, mas comentava sobre outras coisas. Negócio de serviço, negócio relacionado a salário, emprego e tal, né? Aí eu falei para ele, não sei o que, aí o Milton, aí o meu amigo Milton, assim. Ele falou, Luiz, eu vou lá no centro perto da tua casa. Eu falei, onde? Lá embaixo na avenida, lá no Maria Amélia e tal. Eu vou de segunda e quarta. Eu falei, poxa, posso ir contigo? Eu falei, pô, depois você fica por lá, você mora lá perto, morava aí no Jardim Santo Inácio? Tá bom. Aí eu comecei a frequentar, conhecer, e eu me empolguei. Comecei a ler, eu entrei assim, com sede, né? Com sede. Parecia que eu estava numa seca danada, entrei com sede. Só que você não pode beber água tudo de uma vez.
né? Você está com sede, seja do que for, de conhecimento e tal, você não pode entrar. Eu digo até brinco que eu enfiei o pé na jaca. Não, mas não pode ser assim. Eu comecei a ler, às vezes eu lia, eu falava, comentava algumas coisas querendo ir, eu estava lendo um livro em casa e outro no serviço, um livro que eu guardava no meu armário, que eu lia na hora do almoço. Depois que eu passava do tempo, eu via e falava assim, olha, tem tal coisa aqui. Ah, mas que livro foi? Eu falei, ah, não sei, ou foi esse ou foi esse. Entendeu? Eu fazia confusão com as coisas. Eu tenho muita coisa guardada e tal, mas se eu fosse tal, olha, eu li em tal livro, eu lembro do autor, né? Ó, no caso, um livro psicografado pelo Chico para André Luiz. Mas que livro? Ah, já não sei. E a gente sabe que são vários, né? Desde do nosso lar e a vida continua, são vários, né? Entendeu? Então, do Emmanuel é a mesma coisa, eu devorava o livro. Mas o que adiantou? Não adiantou de nada. Então, é um aprendizado que você tem que ter, mas com parcimônia, com cuidado, lendo, sempre está estudando, sempre está procurando analisar, né? Como a leitura lá falou assim, lê Kardec, mas temos que estudar Kardec, entendeu? E outra, Kardec também depois deixou 12 anos de ler revista espírita. Se eu for falar por mim, acho que se eu li umas 5, 6 é muito. Então teria que ter mais coisa para estudar. E sem contar ainda com obras dos colaboradores deles. Nós temos aí, podemos citar aí o Leon Denis, o Gabriel Delane, Camille Flammarion, né? Charles Richer, William Crookes, né? No Brasil nós temos um que eu adoro, que todo mundo sabe, que eu gosto, eu já falo, eu sou declarado apaixonado por ele. É, é, o, o Herculano Pires, né? Parece que a filha dele vai fazer uma palestra, né? Sexta-feira, né? Então não percam, gente, olha, entendeu? E o que eu achava interessante, que quando ela veio no Maria Amélia em 2 ocasiões as palestras, ela citando, aí depois da palestra ela falava, eu fui conversar com ela, falou, puxa, dona Heloísa, a senhora citando, me vinha na mente as coisas dos livros do seu pai, entendeu? Porque eu, na minha opinião, aí é uma opinião minha, eu não vejo o Herculano Pires sair uma vírgula sequer da doutrina espírita. E no Rio de Janeiro tem um outro que eu li poucas coisas, que é o Carlos Embaçaí, né? E o Carlos Embaçaí tem um livro do filho dele, o Carlos Brito Embaçaí, que conta histórias pitorescas do meu pai. E ele batia de frente às vezes lá com o pessoal da FEB, né? Que se diz a casa máter do Espiritismo, por causa de uma coisa chamada Jean Baptiste Gustin. Não vou me aprofundar nesse aí, porque dá pano para manga. A gente vai ficar falando aqui até o ano que vem, entendeu? Mas ele também era uma pessoa que tinha um bom senso e um lado muito racional. Ele não saía fora da codificação, entendeu? Era um palestrante muito bom, mas sempre preparava as palestras deles baseado na codificação, entendeu? E nós, eu penso assim, que nós temos que seguir essa linha, estudar sempre, estar estudando sempre o Kardec, entendeu? Os livros do Chico, psicografados pelo Chico, através de André Luiz, em muitos aspectos vem corroborar o que Kardec nos deixou, ou melhor, que a espiritualidade deixou através da codificação, entendeu? E eu também faço eu faço às vezes às vezes crítica de certas coisas que eu vejo, relacionada a pessoas que têm uma grande responsabilidade com a doutrina e falar algumas coisas que eu não concordo, que eu não estou de acordo. Eu não vou citar o nome, mas eu estava vendo pela internet uma palestrante que está há muitos anos aí, ela lá do Rio Grande do Sul e tal, e falando assim, nós temos que ampliar nosso estudo dentro do espiritismo kardecista. Olha, mas tem outro tipo de espiritismo. Se é kardecista, já está dizendo que é espiritismo, né? Uma vez numa palestra,
o Camolese perguntaram para ele, falou, você é espírita, mas de que linha? Ele falou, não sou de linha, minha filha, sou de Allan Kardec, entendeu? Então, é mais ou menos aí. Então tem gente que não tem conhecimento, que não sabe, tá, estão chegando agora, tal, mas o que, não sei, aí no caso, seria da responsabilidade de quem dá os cursos, de quem dá palestra no Maria Amélia, ser incisivo, enfático no estudo da doutrina, né? Porque as pessoas, com certeza, eles vêm de outras religiões, de outras formações religiosas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que, que a gente vê, eu já vi várias pessoas caindo na mistificação. Então, isso é prejudicial para a pessoa, é prejudicial para nós mesmos, né? Entendeu? Que temos que corroborar o que nós aprendemos dentro da doutrina, dentro do estudo do Kardec. Não, pode continuar. Posso continuar? Pode. Então, gente, então é isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Que a gente permaneça sempre estudando a doutrina, né? Tendo o critério, né, de falar, pô, isso está correto, isso não está, vamos lá consultar a doutrina. Muitas vezes a gente, eu vejo assim, uma ocasião na sala de aula, eu enfatizando esse negócio de estudo, que não sei o quê, falando de outros autores que ajudaram na doutrina, né, tal, né? Aí falaram assim para mim, pô, Luiz, mas aí a doutrina vai ser elitizada, né? Vai ser de pessoas cultas, intelectuais. Eu falei, não, estou seguindo uma coisa que o Kardec deixou, vamos se dizer, uma determinação. Primeiro o aspecto moral, depois o aspecto intelectual, que é amai-vos e instruí-vos, né? Quando ele fala instruí-vos, o que a gente puder aprender, a gente pode aprender, né? Entendeu? Uma coisa que eu achei interessante no decorrer da minha vida, a oportunidade, apesar de ter ficado pouco tempo, quando eu comecei a ter contato lá com os fatos históricos de pessoas que escreveram a história baseada em documentos, em pesquisa e tal, e esse pessoal, quando vai lançar um livro, eles passam por uma banca para ver se elas são aprovadas e tal. Aí eu vi que muita coisa que eu aprendi no meu tempo era ginásio e colégio, não tinha nada a ver, história totalmente distorcida, entendeu? Aí eu tive contato tenho até alguns livros, né? Eu tenho guardado aí, que vira e mexe. Eu leio tal, para me informar melhor ainda sobre o que ocorreu em certas épocas aí do Brasil, desde a nossa época da colonização até os dias atuais. Mas são livros, pessoas que pesquisaram, que tiveram anos trabalhando sobre isso daí. E como eu falei, passaram por uma bancada para corroborar se o que eles estavam dizendo, estavam escrevendo, né? O que eles estavam publicando estava correto. Entendeu? É a mesma coisa que nós temos que, assim, eu penso assim, né? Em relação à doutrina. Temos que estar sempre estudando. Você vê, estou sendo até repetitivo, porque eu quero enfatizar isso daí para que as pessoas vão chegar no Maria Amélia, vão conhecer a doutrina e não vão lá em busca de uma religião salvacionista, entendeu? Porque não é esse o propósito da doutrina espírita. A doutrina espírita vem para nos conscientizar que muitas coisas que nós temos que passar na vida têm um propósito, entendeu? Faz parte de um aprendizado. É o processo da evolução de cada um que temos que passar. E esse processo vai dando uma aceitação, uma resignação, vamos dizer assim, né? Porque resignação é você aceitar aquilo que você não pode mudar.
mas não quer dizer que você tenha que ficar parado. É para você não se, vamos dizer, se revoltar com o mal que você passou, mas sim se aceitar e seguir em frente, seguir adiante. Né? Que nós aprendemos dentro da doutrina, que é a lei de ação e reação. Como eu falei, ela não é salvacionista, ela não faz milagre, mas ela vem conscientizar a gente a fazer a nossa mudança. A mudança interna, né? Entendeu? Muita gente sabe que eu sou contrário a essa ideia de uma ideia que apareceu aí, de tal de reforma íntima. Entendeu? Nós não fazemos reforma, nós fazemos mudança. Como Cristo falou, conheça a verdade que ela vos libertará. A partir de que eu conheço a verdade, né, de certas coisas, eu me liberto. Por exemplo, se eu aprendo a matemática, eu me liberto da ignorância dos números, sabendo, sei que dá para fazer as 4 operações, entendeu? Tudo isso é coisa que a gente ignorava e vai aprendendo. Aprendemos na escola, né? No caso da doutrina, eu aprendi que eu sou um ser em processo de evolução, que eu sou um ser que herdei de Deus a imortalidade, né? Mas que eu não estou isento também da lei de ação e reação. Como Cristo falou, né? A cada um segundo as suas obras. Entendeu? Então, a doutrina nos traz essa ideia. E esse processo, ele não pode, como eu vou repetir aqui, ele não pode ser atropelado. Não façam como eu, que comecei a ler a doutrina, ler o livro um atrás do outro, aí comecei a pegar outros livros de outros autores, a sequência de André Luiz, tal, não sei o quê. Não valeu de nada, porque eu li, eu não estudei. Eu li, eu não estudei. Quando você estuda, aquilo fica dentro de você, você raciocina, tal. Para você não cometer erro, né? Algumas vezes falavam para mim, pô, Luiz, você explica e fez tal coisa. Eu vou dar um exemplo. Ia jogar bola, não sei o quê, num lance mais duro, não sei o quê. Aí enfiava o pé, né? Pô, aí os caras sabiam que eu ia. Mas você não vai no Maria Amélia, lá não sei o quê, lá eles te ensinam para fazer. Falar lá, eu não sei se eles jogam bola, entendeu? Aí eu, às vezes eu queria falar, mas lá é uma coisa que. Não, não é. Não é lá uma coisa, porque eu estou no centro, eu sou uma pessoa, no jogo de futebol sou outra, na rua sou outra, no meu trabalho. Não, eu sou a mesma pessoa. Só que eu tenho que pôr em prática os conceitos que eu adquiri, né, dentro da doutrina, no caso aí, frequentando o centro espírita, entendeu? E as consequências disso eu posso dizer também. Quando eu fui, eu tive isso na mão, mas como é que nem água, você não consegue, para mim foi que nem água, eu não consegui segurar entre os dedos. Depois veio as consequências. E uma das coisas que ocorreu na minha vida foi a depressão. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou melhor, faço parte do grupo, né? É uma doença, tal, mas é uma doença da alma também. Tenho visto umas palestras do Divaldo que fala sobre depressão. E ele, quando ele fala, parece que eu estou vendo ele lá no YouTube, não sei o quê, parece que ele está falando para mim, só faltava falar para o meu nome, é esse daqui que eu estou falando, é para o senhor, viu, seu Luiz de Azevedo Lies. Entendeu? Então, aí a gente fala, o que a gente faz? Começa a realmente mudar, porque aquela história, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Entendeu? E eu, infelizmente, tive que ter umas situações, ou felizmente, né? Umas situações dolorosas aí que eu passei na minha vida por causa da minha vigilância, mas graças a Deus, falar que a gente está 100%, não 100% não está, mas já está mais para um caminho melhor do que para o caminho ruim. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar. Agora eu vou deixar a dona da casa, né, continuar aí, tá bom? Um grande abraço. Desculpa alguma bobagem que eu tenha falado aí. Tá? Gente, a gente já percebeu que tem muita gente que está falando que tá escura, mas eu não consigo clarear mais do que isso. A não ser que eu puxe a mesa mais perto da luz, quem sabe melhora. Então a gente já
conseguiu perceber o quanto é importante o estudo. Kardec trouxe para a gente uma obra fantástica, linda, tá? Que a gente não tem só que ler, a gente tem que estudar. Tem algumas frases que a gente vê por aí, leia Kardec para melhor entender Jesus, né? O que Jesus nos ensina? Eu vou com a minha colinha aqui, tá? O que Jesus nos ensina? Através dos seus ensinamentos. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a auxiliar, né? Amar o nosso próximo, né? A gente já ouviu um monte de vezes alguma pessoa falar assim para você: faça para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Os expositores em sala de aula falam muito isso, a gente enfatiza isso, porque é justamente através do fazer ao próximo que você também recebe alguma coisa, né? Como espíritas, o que a gente está fazendo para colocar isso em prática? Todo esse ensinamento que Jesus nos trouxe, que Kardec simplificou, o que a gente está fazendo? A gente está só de braço cruzado, esperando tudo cair no nosso colo do jeito que a gente quer? O que é ser espírita para cada um de nós? Eu peguei uma frase do André Marouço, ele diz assim: ser espírita, deixa eu pegar meus zoinhos, gente, senão eu enxergo. Ele diz assim, ó: ser espírita é buscar a verdade através do conhecimento. Busque a verdade e ela te libertará. Tenha esse conhecimento que você vai ser uma pessoa melhor, né? Ser espírita é vivenciar o evangelho. Ai, Irani, mas é difícil. Ai, meu Deus, passar pela porta estreita. Ai, abdicar das coisas que eu gosto. Tem muita coisa que a gente abre mão para ajudar o nosso próximo, né? Ser espírita é ser cristão. Ser espírita também é questionar. Se você não concorda com alguma coisa que você leu, questione, vá atrás, busque. Você está buscando conhecimento, você está procurando para você uma gama de conhecimento para que você melhore. Sabe, a melhora, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro, do coração para fora. Ela vem, a gente precisa se melhorar primeiro para depois abraçar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Como é que eu vou ser bom para outros lá fora se eu não sou bom com os que estão dentro de casa junto comigo? Como é que eu vou gostar dos outros se eu não gosto de mim? Exatamente. Como é que eu vou gostar dos outros se eu não gosto de mim mesmo? Né? Ser espírita é trabalhar em prol da doutrina, ter conhecimento, comprometimento, buscando assim evolução do nosso espírito. Ser espírita não é somente lá no centro, sentar lá no salão da palestra ou sentar nas salas de curso, acabou o nosso curso, eu vou entrar na câmara de passe, receber meu passe e vou embora para casa. Quando a gente passa daquele portãozinho da rampa ali, a gente despluga, a gente apaga a luzinha, né? Apaga a luzinha e o conhecimento, tudo que a gente aprendeu fica só lá dentro e lá fora. A gente precisa ser espírita fora das quatro paredes. Vamos se dizer que nós estamos do Maria Amélia. Nós somos espíritas 24 horas por dia, né? É fácil sentar lá no salão, receber a palestra, assistir a palestra e receber o passe, né? Falando essa parte de ser espírita, não é fácil? Não é fácil. A gente tem, como eu já falei, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente precisa, muitas vezes, abrir mão de coisas que, nossa, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de, sabe, de fumar meu cigarrinho, eu vou ter que parar de beber minha cervejinha, só porque eu sou espírita. Pode parar com isso. Não tem nada disso, não. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Tá? Eu assistindo uma palestra essa semana de um palestrante do Rio de Janeiro chamado André Trigueiro.
Ele fala que a gente precisa aprender, como espírita, aprender a ouvir os outros e principalmente aprender com o que o outro tem para nos ensinar. Será que a gente consegue aprender com o outro o que ele tem para nos ensinar? A doutrina nos ensina a ter fé raciocinada. A gente precisa parar e pensar. Sabe? Passar pela porta estreita. A porta larga, nossa, é fácil da gente passar. Agora, a porta estreita é difícil. Tá? Voluntariado. A gente precisa aprender a ser voluntário. De que forma? Eu não vou deixar de assistir meu futebolzinho, Faustão no domingo, para ir lá no asilo, ficar 2 horas com os velhinhos lá e, sei lá, bater um papo. A gente não gosta de fazer isso. Essa é a caridade colocada em prática. Esse é o amor colocado em prática como ensinou Jesus. Jesus nos deu tantos exemplos, por que a gente não segue um? Apenas um. Se a gente conseguir seguir apenas um, nossa, beleza, vai ser bom pra gente. Tá? Nós temos, que vem na casa, nós temos o grupo do Agentes da Esperança, tá? Que coordena é o Zé, a Sueli, a Francisca. Olha o trabalho fantástico que eles colocam, que eles fazem. Saem todo sábado distribuindo lanche para os moradores de rua, distribuindo cobertor. E não é só isso, tem uma gama de coisas que eles fazem que a gente não fica sabendo. Mas eles distribuem, tem lá cadeira de roda para quem precisa, um fogão para quem precisa, o Zé vira e mexe. Alguém sabe aqui que existe a página do Agentes da Esperança no Facebook? Vocês já entraram lá, já olharam? Já viram como é que funciona? Alguém já se voluntariou a ir lá e, sabe, querer participar? Poxa, Zé, deixa eu conhecer, como é que é o trabalho de vocês? Poxa, Sueli, como é que é isso? Como é que funciona? Sabe, a gente precisa procurar ser mais caridoso nessa parte. A gente, é muito fácil ser caridoso lá dentro do centro. Receber o pessoal de braços abertos. Nossa, seja bem-vindo, meu amigo. Na sala de aula, na orientação, em qualquer lugar que for. Mas e lá fora? Como é que a gente quer ser espírita só dentro do Maria Amélia, só dentro do centro? E em casa é o cão chupando manga. É virado no giraia, como dizia minha mãe. E lá dentro você é uma coisa, fora você é outra coisa completamente diferente. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Como é que nós aprendemos? Fazendo. Tá? Estamos encarnados para quê? Por que a gente aprende a reencarnação? Por que Deus nos dá essa oportunidade? Para a gente poder mudar. Para a gente poder evoluir. Tá? Evoluir, o André Trigueiro disse isso na palestra dele, precisa haver um planejamento, um método e uma estratégia. Que nem nós estamos planejando nos evoluir, que nós estamos aqui conversando. Nós estamos aqui falando que nós queremos aprender alguma coisa, queremos melhorar em algo, né? Então, para isso que nós estamos aqui. Nós vamos encontrar obstáculos? Vamos encontrar adversidades? Vamos. Mas atrás de tudo isso, se nós conseguirmos transpor essas barreiras, esses obstáculos, essas adversidades, nós vamos ter mérito, porque nós vamos aprender. Nós vamos crescer como pessoas e como espíritos ainda encarnados. Tá? A gente tem que sair desse redemoinho de materialismo. Não, é meu. Eu trabalhei, eu comprei. A gente, como diz o Luiz, caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada disso para o plano espiritual. Com as crianças, eu fiz um trabalhinho uma vez com eles, que eu recortei para eles assim uma malinha. Né? Eles ficaram olhando, tia, para que tudo isso? Justamente falar sobre essa parte
do amor, da caridade, do ser benevolente, de participar, ter comprometimento. Aí eu falei, vocês vão colocar dentro dessa malinha tudo aquilo que vocês querem levar para o plano espiritual quando vocês desencarnarem. Nossa, tia, você já está falando que a gente vai morrer? Eu falei, todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo aqui vai voltar para casa. O que vocês vão colocar dentro dessa malinha? E dei um monte de palavras para eles colocarem. Então, uns queriam levar o videogame, a boneca preferida, outros queriam levar a mãe e o pai dentro da mala. Eles colocaram um monte de coisa. Aí eu comecei a falar para eles. Eu falei, nessa malinha aqui, ó, o videogame? Não. Nessa malinha aqui, a sua boneca favorita, o seu carrinho favorito? Também não. Tia, mas o que a gente tem que levar? Aí eu comecei a explicar para eles. O que vocês têm que levar? Vocês têm que levar conhecimento, vocês têm que levar amor, vocês têm que levar caridade, vocês têm que levar perdão. Ah, tia, mas isso não enche mala. Falei, Deus não está preocupado se a sua mala está cheia ou está vazia. Ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Então, tudo que você pode levar nessa sua malinha é todo o conhecimento que você adquirir, e adquirindo esse conhecimento, você vai se tornar uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, você vai evoluir. Você evoluindo, você já está num patamar legal como espírito. Tá? O que nós temos que aprender disso tudo? A gente precisa amar ao próximo. Temos que colocar esse amor na prática, caridade na prática, sem julgamento. Não podemos e não devemos julgar ninguém. Porque a gente não gosta de ser julgado. Então a gente também não deve julgar. Tá? Como eu disse, não ter preconceito, exatamente. Não ter preconceito com as pessoas. Em qualquer tipo, raça, gênero, não importa. Nós todos somos irmãos, como aprendemos com Kardec, como aprendemos com Jesus. Né? Como eu disse, evolução é mérito. É mérito. E Espiritismo acolhe quem sofre. Quem de nós chegou na casa espírita? Nossa, um centro espírita, deixa eu conhecer para ver como é que é. Todo serelepe bonitinho. 90% das pessoas que estão dentro da casa espírita hoje, vamos colocar lá, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Eu me coloco nesse meio. Quem de nós não chegou lá pela dor? Todos nós, vamos dizer assim, não digo todo mundo, vai. 99,9% das pessoas que chegaram dentro de Maria Amélia chegaram pela dor. Ou porque passaram por uma decepção, ou porque, no meu caso, porque brigava demais com a minha mãe, adolescente revoltada da vida. Perder parente, perder um filho, sei lá. Quem de nós não chegou lá pela dor? Ninguém chegou lá. Nossa, um centro espírita. Ah, deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Tem muita gente que chega lá, que eu conheço histórias de pessoas que chegaram pro antigo presidente da casa, pro Newton, há muitos anos atrás, assistiram uma novela, chegaram para ele e falaram assim, me explica como é que isso aqui funciona. O Newton pacientemente sentou, explicou, mostrou, beleza. A pessoa é frequentadora até hoje da casa. Ótimo. Aguçou a curiosidade? Maravilha. Estuda, aprendeu bastante. Tanto que se modificou. Né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que é realmente ser espírita. Será que nós somos espíritas ou somos simpatizantes da doutrina? A gente tem que refletir em cima disso. Né? Peraí, gente, deixa eu tomar água. A garganta tá pegando nervoso também, tá? Todos nós, como espíritos, vamos ter que prestar contas a Deus sobre tudo o que nós fizemos, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós deixamos de fazer. Então a gente precisa, de todas as formas, estudar,
Nós precisamos... Eu não digo para vocês que vocês vão começar a ler Kardec agora e entender Kardec na sua totalidade. Pegar uma Gênese, pegar o Céu e Inferno, pegar qualquer livro da codificação e, ó, devorar. Vou ler, eu preciso ser espírita. Vou ler. Não. Eu falo uma coisa para vocês, por experiência minha. Quando eu comecei a frequentar o Maria Amélia, era muito pouco, eu lia muito pouco. A gente se pega muito em romance, nessas coisas. Eu lia muito pouco. E uma vez, tio Capel virou para mim e falou assim, eu falei, nossa, tio Capel, eu sei que eu preciso aprender, mas não sei, eu não sinto vontade de ler. Ele falou assim, leia 15 minutos por dia, mas entenda e assimile o que você está lendo. Se você conseguir fazer isso, você vai melhorar todo dia um pouquinho. Leia um pouco por dia, um capítulo, não entendeu? Volta. A codificação não é para ficar na gaveta ou criando teia de aranha na estante. Não fazer que nem o seu Luiz de Azevedo Liesse aqui, ó. Tudo de uma vez. Leu tudo, absorveu tudo de uma vez. Absorvi não, li não. Leu, não estudou, né? Não é para a gente pegar tudo isso, nossa, eu aprendi, beleza, ficou para mim. Não, arregaça as mangas, ó, vai trabalhar em benefício do próximo. Faça para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para você. Isso é o mais importante. Porque você fazendo isso, nós, vamos colocar agora aí, nós, espíritas, tentando ser espíritas, aprendendo a ser espíritas, nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Ah, Irani, mas eu não tenho tempo. A gente arruma. Gente. Quando a gente começa a se doar para o próximo, e não precisa ir longe, primeiro você começa dentro de casa. Você não precisa ir lá para fora ajudar o vizinho. Começa dentro de casa. Vamos tentar fazer esse teste. Vamos tentar melhorar dentro de casa. Primeira. Porque eu costumo dizer para as crianças também, porque eu dou aula para as crianças há muito tempo e eu amo demais. Eu costumo dizer que debaixo do nosso teto, eu digo assim para as crianças, debaixo do nosso teto estão os nossos maiores desafetos. Tá? É com eles que a gente precisa aprender, é com eles que a gente precisa ensinar e é com eles que a gente precisa crescer. Nós pedimos a oportunidade a Deus de estar com eles. Então é com eles que a gente vai ter que conviver. Ah, mas meu marido, Irani, pelo amor de Deus, ninguém merece. Você, marido. Ah, minha esposa, Deus me defenda. Ninguém aguenta. Minha melhor esposa. Eu tenho. Tá? Então a gente precisa justamente colocar em prática um pouquinho do que a gente aprende para a gente poder evoluir, para a gente poder aprender, para a gente poder crescer. Tá? Por isso que nós estamos dentro da casa espírita. Por isso que nós estamos na doutrina que nos dá a oportunidade desses esclarecimentos. Ah, Irani, quando que a gente vai ser um bom espírita? Resposta de Kardec, capítulo 17, Sedes Perfeito, item 4, os bons espíritos. Ele diz assim, ó, vou abrir para vocês, espera lá. Cadê? Ih, perdi. Perdi. Tá aqui? Espera lá. Perdi, gente. Eu deixei marcado. Achei. Aqui, ó. Kardec diz assim, ó, no item Bons Espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É aquilo que eu falei. A gente não é perfeito, não. O que ele falou? Repete aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ele falou transformação. Uhum. Não falou reforma, não. Né? Não. Ah, então tá bom. Então, aprendendo, gente, estudando
a doutrina, nós vamos aprender muita coisa. E nós vamos nos melhorar intelectualmente e, principalmente, moralmente. Foi para isso que nós fomos criados por Deus. Nós não fomos criados por Deus e jogados aqui na terra. Ah, vou criar mais um espírito, eu vou deixar lá na terra, que lá ele aprende. Ó, dedinho. Não. Nós precisamos realmente entender, primeiro, por que Jesus trouxe tudo isso para a gente? Por que Kardec veio simplificar a codificação para a gente? Que estava tão difícil de entender, né? A gente não entendeu quando Jesus veio da primeira vez. Quando Jesus veio lá, há 2020 anos atrás, ou talvez até mais. A gente não entendeu. Ele falava em parábolas, você falava, não. Até hoje, a gente tem dificuldade de entender as parábolas. Tem muita gente que fala, nossa, Irani, essa parábola é muito difícil. Nossa, pelo amor de Deus. Tá? Só uma coisa que eu queria acrescentar, acabei deixando passar, que acabou, o que a Irani falou completou. Vocês viram que é aquilo que o Kardec disse, amai-vos e instruí-vos, né? Amai-vos em o primeiro aspecto moral e depois o intelectual. Por quê? Porque adquirir conhecimento, estudar, entender, você pesquisar, fazer o que for, para você entender bem sobre aquilo, para depois você tiver oportunidade para discorrer sobre isso numa aula, numa palestra. Mas a parte moral tem que vir antes para você exercitar a humildade. Que alguns, acho que conhecem, que sabe, começam a achar que sabe mais que os outros e deixam o orgulho se levar. O Herculano Pires tem uma parte, eu não vou lembrar lá o livro, para a gente tomar muito cuidado com isso. Que aí ele aprendeu, deixa o orgulho, ele se perde no caminho. Acaba depois sendo usado por espíritos de menos condições morais. Entendeu? Então o que nós temos que ter é humildade. Entendeu? O conhecimento não deve ser guardado. Realmente. Não deve, porque senão não adianta nada. Tudo que eu aprendi, não sei o quê, eu tenho que passar para frente. Entendeu? Estou lá numa sala de aula, não sei o quê, perguntar assunto, eu estudei um pouquinho mais sobre aquilo e falo, olha, cada um tem um pouquinho, assim, mas ser humilde. Não para demonstrar que você sabe mais que os outros. Não tem, que acaba passando uma impressão errada até. Entendeu? Mas tem que ter a humildade. Tá bom, gente? E outra coisa, gente, conhecimento não ocupa espaço. A gente tem que perceber isso, conhecimento não ocupa espaço. Aí você começa a aprender, você começa a fazer, você começa a ajudar, o pessoal fala, Ave Maria, como você é bobo, sai nesse frio para ajudar os outros. Você tá doido, eu quero ficar debaixo do meu cobertor. Pelo menos você vai deitar sua cabeça no travesseiro, fazer o exame de consciência que Santo Agostinho fala. Como é que foi o seu dia, né? Como é que foi o seu dia? E o que você fez de errado, você corrigir no dia seguinte, e o que você fez de certo, você repetir. É isso, para isso que nós somos criados por Deus. Cada dia a gente vai aprender de uma forma diferente. Cada dia é um aprendizado diferente. Cada dia é um conhecimento diferente. E a gente precisa assimilar tudo isso. Tá? Para a gente encerrar, eu não sei quanto tempo ainda tenho, Giane, se você puder me auxiliar nessa. Esse livrinho aqui, O Ser Espírita, tá? É um livrinho muito gostoso de se ler. Inclusive, esse livro é do Sebastião. Sebastião, quando voltar eu te devolvo. Que assim, é um livrinho muito, muito gostoso e fantástico de se ler. Tem um item na página 103, o item 31, que diz assim, Ser Espírita. Ser espírita é procurar fazer a diferença sem se sentir diferente. É agir com lucidez e responsabilidade, tomando a iniciativa do melhor em benefício de todos. É dar testemunho de fé nas mais comezinhas atitudes cotidianas. É vivenciar as lições da doutrina sem, contudo, ser moralista, qual se ser espírita se fizesse inacessível a mais frágil das criaturas. Nós não somos inacessíveis. Aqui ele está falando da humildade. É respeitar os companheiros de ideal, dialogando fraternalmente sobre os possíveis pontos de divergência.
É aquilo que eu falei no começo. É ouvir e aprender com aqueles que estão ouvindo, que estão nos falando. É apaziguar os ânimos exaltados e empreender campanhas de silêncio quando a conversa leviana ameaça o rendimento do trabalho em grupo. É sempre estar disposto a perdoar ofensas e, de preferência, jamais se sentir ofendido. É não se melindrar ao ponto de promover a desunião com comprometimento da causa. Tem muita gente que se melindra por bobagem. Eu não frequento mais essa casa, me senti humilhado. Que humilhado? Se melindra por causa Se melindra por bobagem. compromete o negócio, comprometimento da causa e abandona a casa. Exatamente. Ser espírita é demonstrar o que se assimilou da mensagem, não apenas através da palavra de erudição, mas sobretudo da atitude que lhe confere credibilidade ao verbo esclarecedor. É ser, onde estiver, um apelo à lógica e ao bom senso, despertando consciência e sensibilizando corações. Atitude, seus atos. É saber, nas atividades em que se engaja, somar com as possibilidades de cada um, dividindo atribuições para que os resultados se multipliquem. A gente não tem que dividir e não tem que tirar, a gente tem que multiplicar. É não reclamar prestígios e privilégios. É não se considerar algo que ainda não se é e que, de modo geral, todos estamos muito distantes de ser. É não se iludir no corpo para não se decepcionar fora dele. Ser espírita, portanto, é amar sem restrições, admitindo o equívoco cometido e voltar atrás, se necessário, sem que se humilhe ou se sinta humilhado. É experimentar indefinível alegria por seguir a Jesus e somente a Ele. É sim reconhecer-se limitado, porém não acomodado em suas próprias mazelas. É mais do que não tropeçar e cair, não comprazer-se na queda. Enfim, ser espírita é ser uma pessoa comum, mas não vulgar. Então, aqui fica o puxão de orelha. Em todos nós. A gente não se inclui fora desta. Né? Pelo contrário, a gente está dentro desse contexto. O tio Capel falava muito isso nas palestras. Qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o seu. Então, se eu estou falando, se nós estamos falando, é porque a gente também precisa ouvir. Tem muitas coisas que a gente precisa mudar, tem muitas coisas que a gente precisa refletir e tem muita coisa que a gente precisa fazer. E não deixar por fazer depois. Eu faço na próxima encarnação, já que eu acredito na lei da reencarnação, eu volto na próxima e faço. Não é nessa que você tem que fazer. Não é depois, não. É agora. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês, pedir desculpas. Não sei por ela, mas por mim eu peço. Desculpa alguma coisa aí. Tá? Que a gente dá umas falhadas, né? De nervosismo e tal. Mas eu até falei para a Irani hoje durante o dia, né? Não vamos fazer tipo palestra, tal, não sei o quê. A gente não tem essa prática do... Vamos fazer que nem um bate-papo, trocando. Claro que a gente não está escutando vocês só estão escutando, tá aqui, né? Mas vamos fazer uma coisa mais simples, como a gente faz na sala de aula, né? Se a gente erra, a gente falou, opa, errei, deixa eu voltar aqui, pá. Sei o quê, porque, como eu falei, ninguém é dono da verdade e a gente está se descobrindo aos poucos. O que tem que se enfatizar é que o estudo é necessário. Muito Agora, necessário. a parte moral é primordial, né? Quanto a isso, às vezes eu na sala de aula falava certas coisas, aí as pessoas falam, Luiz, mas o importante é ser bom. Não, isso eu já sei. Mas a sala de aula eu tenho que entender que é o lugar do debate. É o lugar que a gente pode expor as nossas ideias, entendeu? Claro, de uma forma... Esclarecer também. Uma forma comedida, tal, né? Não fazer que nem que às vezes eu me empolgo, né? Mas de uma forma comedida para chegar a um denominador comum, entendeu?
Por isso que fala, a Maria Amélia tem sala dela é como uma escola, né? É verdade, tá? Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo, com o Luiz, com todos nós. Agradecer a Giane por essa oportunidade, o Ricardo, que com certeza está nos vendo. E mandar um abraço para todos vocês. A gente também está morrendo de saudade da casa, morrendo de saudade de vocês, doidos para voltar. Mas, por enquanto, a gente precisa ficar quietinho no nosso canto, né? Ficar quietinho e se preservar para que quando a gente voltar, a gente possa se abraçar de verdade. Né? Não bater no cotovelo. Se preservar para voltar encarnado, né? Desencarnado e nem pensar, né? Gente, agradecendo de coração, Alô. eu vou pedir, quem obviamente quiser, né, nos acompanhar, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a esta corrente amiga que tanto nos auxilia, que tanto nos dá a oportunidade de aprendermos, de crescermos, e que acima de tudo, Pai, possamos estar sempre, sempre, em todos os instantes da nossa vida, com o Evangelho em nosso coração. Que possamos ser luz onde há escuridão. Que possamos ser pequeninos tarefeiros na Tua seara de luz e de paz. Para que sempre possamos ter a Tua confiança de crescermos e evoluirmos. Obrigada, Pai, pela oportunidade de trazer as palavras que com certeza calarão fundo ao nosso coração. Que a Tua luz e o Teu amor nos envolva e que sempre estejamos prontos a fazer a Tua mensagem chegar a todos aqueles que se aproximarem de nós. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. O Tião já está falando aqui, Irani, quando vai ser a próxima palestra do Luiz? Beijo, gente. Um grande abraço. Agora eu vou deixar vocês só depois que tiver a vacina. mas é a vacina para aprender a fazer palestra, viu? Porque eu não sei fazer palestra. Gente, um grande beijo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E ótima restinho de semana aí para todos. E se cuidem, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Eu fiquei um pouco na bola. Começou? Não. Fiquei um pouco repetitivo. Acabaram se perdendo no